A autoridade emana da força interior que cada qual traz do berço. De um berço que oficialmente vai de Vila Real a Chaves, de Chaves a Bragança, de Bragança a Miranda, de Miranda à Régua. Um mundo, um nunca acabar de terra grossa, fragosa, bravia, que tanto se levanta a pino no ímpeto de subir ao céu, como se afunda nuns abismos de angústia, não se sabe por que telúrica contrição. Terra quente e terra fria, léguas e léguas de chão raivoso, contorcido, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve. A escrita de Miguel Torga consegue ser mais fiel do que as imagens ao narrar a essência transmontana. Uma porção de país carregada de tradição e que se recusa a abdicar da sua identidade. É o que acontece também com as porções de povo de Deus que aqui se agrupam na Diocese de Vila Real, hoje em festa, a acolher o novo bispo Dom António Augusto Azevedo. Chega vindo do Porto, onde foi reitor do seminário, professor e, nos últimos tempos, bispo auxiliar. Chega atrás dos montes, convicto da autenticidade dos costumes e das gentes, o que o leva a sublinhar a sua admiração pelos transmontanos. É uma admiração que já vem de há longo tempo, não é? Admiração pelas pessoas que vamos conhecendo, também pela beleza das paisagens, é uma zona muito bonita, quer Trás os Montes, quer também o Alto Douro, quer também por aquilo que vamos lendo, não é? Nos autores. Quem se habituou a ler Miguel Torga, como eu, certamente tem um imaginário muito preenchido daquelas descrições muito belas que Miguel Torga faz da zona de Trás os Montes. E no fundo também, mesmo a zona do Porto e Lisboa, certamente, tem muitas pessoas que vieram, são provenientes de Trás os Montes. Há muitos transmontanos, quer em Portugal, quer também na imigração, e portanto são pessoas que se distinguem sempre, enfim, pelo seu caráter, pelo seu empenhamento, pela sua dedicação, quer na igreja, quer fora da igreja, e portanto a admiração vem daí. Para cá do Marão, mandam os que cá estão. A expressão é conhecida, mas os túneis que rasgam as montanhas e os viadutos que saltam os vales tornam hoje tudo mais próximo, mais vizinho. Se é ditado é porque contém muita sabedoria. Embora, de facto, o Marão hoje já tem muitos viadutos, muitos túneis e, portanto, hoje creio que o Marão já não é tanto essa barreira, enfim, intransponível por vezes, muito elevada, que pudesse criar algum tipo de separação. Eu acho que hoje já há muito maior facilidade de comunicação e, portanto, embora o ditado mantenha certamente a sua razão de ser, mas creio que hoje já há mais pontos de diálogo e de proximidade. A sede de Vila Real é hoje epicentro de mudança de página na história de quase 100 anos desta diocese. Dom Amândio Tomás cede o governo espiritual ao seu sucessor, assumindo que não fez tudo e que, numa diocese, a ação pastoral é algo sempre inacabado. Chegando ao termo, eu poderia ter feito mais, fiz o que fiz e também com a consciência de que, como diz o Senhor, somos servos inúteis e não fizemos mais do que a nossa obrigação. 9 anos depois, Dom Amândio agradece o serviço de igreja que lhe foi proporcionado. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus os benefícios que me concedeu, o povo que tive a fortuna de servir, esta diocese, que é a minha diocese de origem, de onde eu estive ausente durante tantos anos, mas que vim servir durante este tempo. É evidente que, no termo, nós deparamos sempre com imperfeições. Nunca fizemos aquilo que deveríamos e desejaríamos fazer. Aliás, a Igreja é sempre uma experiência inacabada. É uma obra em construção, com a ajuda do Senhor
e é obra do Espírito Santo. E por conseguinte, evidente, chegando ao termo, eu posso, naturalmente, alegro-me por os momentos felizes que tive de contacto com o povo, com a gente simples, que é verdadeiramente franca, acolhedora. A trabalhar numa diocese que coincide com as suas origens e terra natal, Dom Amândio Tomás destaca nesta hora algumas dimensões que assumiu como prioridades no seu pontificado. Procurei incrementar uma eclesiologia de comunhão. Vincar a ideia de que a Igreja é um corpo místico do Senhor. Somos todos, é comunhão de pessoas, de batizados, em que todos são chamados a dar o seu contributo e vivemos em comunhão com as três pessoas divinas. Porque a Igreja, segundo a eclesiologia do Vaticano II, ou é comunhão ou não há nada. Outra aposta de Dom Amândio foi a dinamização daquilo que define como estruturas intermédias da ação pastoral da diocese. Tentei apostar, e creio que devemos apostar todos, na estratégia política, se quisermos, dos corpos intermédios. Isto é, entre o poder da diocese, a cúria, a ação pastoral e as pequeninas aldeias e paróquias, existem os chamados arciprestados, que noutras partes do país se chamam ouvidorias nos Açores, vigararias, seja como for. Portanto, os padres foram convidados a terem reuniões periódicas, a encontrarem-se para a oração, até para o convívio, para o estudo de determinados temas e para escolherem determinadas diretrizes. O bispo emérito, que agora deixa a diocese transmontana, reconhece que outra urgência pastoral são os jovens. Os jovens e a família, são dois. Mas os jovens são de facto grandes. Nós, ultimamente, pois apostamos na pastoral da juventude, que integramos juntamente com a pastoral vocacional e a pastoral universitária. Estamos a tentar apostar, é evidente que é um pequenino grupo, sabemos bem, até porque há problemas que impedem depois a agremiação. Os jovens vivem hoje numa mobilidade muito grande. Uns vêm estudar para a Universidade de Trás-os-Montes, mas no fim de semana vão à terra, sei lá, para o Porto, não sei para onde. E toda esta mobilidade caracteriza a vida da diocese, a vida de hoje, que se verifica por razões de trabalho, por razões de múltipla ordem. Porque, tanto, a gente tenta fazer um bocado, os convívios fraternos, momentos de reflexão com os jovens, a pastoral universitária, a pastoral vocacional e encontros nas paróquias, faz-se o que se pode. Esta é uma dimensão que marca a cidade, onde o polo universitário é cada vez mais fator de atração das gerações mais jovens, e o novo bispo está consciente deste potencial. Houve uma alteração significativa do ponto de vista social, cultural, a presença da própria juventude. Creio que no caso de Trás-os-Montes, portanto da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, a UTAD, creio que muita gente jovem foi para lá estudar, ficou com uma forte ligação à cidade e creio que, visto para já ainda de fora, creio que isso também provocou uma renovação na própria cidade. Creio que isso é notório. A presença de jovens, a presença de uma universidade enquanto espaço de cultura, enquanto espaço, digamos assim, de ciência, é sempre uma promotora digamos assim, de vida, promotora de relações entre as pessoas, promotora também certamente, de um certo dinamismo económico e, portanto, é sempre em si altamente positivo. E, portanto, creio que Vila Real ganhou e também, com a universidade, creio que ganhou também o próprio país, porque muitos jovens ficaram, que eu conheço, esses sim, que estudaram lá e foram para outros sítios, ficaram com uma ligação muito forte, uma recordação e uma memória muito bonitas de Vila Real. Vou falar-lhes de um reino maravilhoso. Embora muitas pessoas digam que não, sempre houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que é preciso para os ver é que os olhos não percam a virgindade original diante da realidade e o coração depois não hesite.
Ora, o que pretendo mostrar, meu e de todos os que queiram merecê-lo, não só existe, como é dos mais belos que se possam imaginar. O reino maravilhoso de que Miguel Torga nos fala é o de facto. Porém, nele as pessoas e as comunidades são hoje cada vez menos. O território tem-se esvaziado dos transmontanos. Temos concelhos com uma população diminuta e muito extensos em superfície. Por exemplo, o concelho de Montalegre, ainda até há bem pouco, tinha cerca de 30 mil pessoas, dizem-me agora que não tem 10 mil. Veja a diferença. Portanto, porque isto tem sido uma hemorragia de população para o exterior ou para as grandes cidades, para o estrangeiro ou para as grandes cidades de Portugal, desde 1960 em diante, e não para. É um desafio geográfico e humano ao próprio trabalho pastoral da Igreja, como salienta, pela sua experiência, Dom Amândio Tomás. O território da Diocese não é assim tão grande como outros, como por exemplo a vizinha Bragança, mas é bastante grande, tem 264 paróquias, montes e vales, portanto vai desde a fronteira da Espanha até ao Rio Douro e depois até praticamente ao Tua, que em grande parte também divide, e depois deste lado o território de Cabeceiras de Basto, que já é Braga, mas Mondinho de Basto ainda é Vila Real. Portanto, um território bastante grande, com muita população dispersa, disseminada pelas montanhas, pelas pequenas aldeias, que estão também em extensão, também é verdade, e, portanto, realmente eu tenho para mim que eu procurei ir ao encontro dessas pessoas. Recordo que fui aqui a uma aldeiazinha aqui no Alvão, ainda era só o bispo coadjutor, e disseram-me aqui nunca nenhum bispo veio, mas venho eu. Tinha lá 3 velhinhas, numa pequenina aldeia, e como estas tantas outras. Mas na vastidão geográfica também se encontram tesouros cada vez mais descobertos e explorados. O novo bispo da Diocese prefere olhar estas ocasiões de esperança. A Diocese tem também uma parte significativa do que nós chamamos o Douro, partilhando com outras dioceses, certamente. Mas eu creio que é muito importante nós ter presente que o Douro é um dos sítios mais bonitos do país e eu diria do mundo. É um dos sítios mais bonitos do mundo e todos nós que vamos conhecendo o Douro percebemos a força que tem, a força da paisagem, toda a atividade, toda a vida que gira à volta do Douro e do Vinho do Porto e, portanto, tem uma profunda marca identitária, uma profunda marca cultural, económica e, portanto, molda muito as pessoas que lá vivem e certamente impressiona muito, deixa uma marca muito forte em todas as pessoas que por lá passam e hoje há muitos turistas a passar por lá. Dom António Augusto está ainda convicto de que a beleza envolvente determina também o perfil espiritual do transmontano. A espiritualidade tem uma profunda marca da terra, dos lugares, das paisagens, dos horizontes e, portanto, eu acredito que esse fundo muito telúrico, não é? A espiritualidade transmontana e do Douro tem essa base muito telúrica e, portanto, muito forte. Muito forte. Certamente será dura, estará muito entranhada, mas, digamos assim, que deixa uma forma de vida, deixa marcas na forma de entender a vida e de entender o mundo que são muito fortes e, portanto, será uma espiritualidade muito enraizada. E como diz o Papa Francisco, e disse relativamente aos jovens, e vale para qualquer cristão, é muito importante que todo o crescimento humano, todo o crescimento cristão e todo o crescimento social tenha raízes. Eu acredito que assim acontece em Vila Real, em Trás-os-Montes, em Alto Douro. É gente, é uma fé com uma profunda raiz. E, portanto, quando assim é, os frutos, a árvore e os seus frutos, certamente poderão despontar com mais facilidade. E em deixarmos aos leigos que exerçam a sua atividade própria, porque eles têm um lugar na Igreja. E o Concílio, se alguma coisa nos disse e ensinou, foi que deveríamos apostar na educação, preparação dos leigos e torná-los corresponsáveis na vida da Igreja.
tentámos fazer isso, houve o Centro de Cultura, houve alguns cursos. Evidentemente, depois os resultados, às vezes a gente não são como aqueles que desejaríamos, até porque tudo isto tem um círculo vicioso, a população é pouco, os padres vão ser cada vez menos e tudo conflui, portanto, para desmotivar de alguma maneira o trabalho que se intenta fazer, que se deseja fazer. De qualquer maneira, apostou-se na corresponsabilização dos leigos e na aposta nos corpos intermédios. Mas 2022 não será apenas o ano das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Mais a norte, a Diocese de Vila Real prepara-se para assinalar 100 anos de existência. Uma data que será sempre uma oportunidade pastoral. Foi com agradável surpresa que o meu antecessor, o Sr. Amândio Tomás, me comunicou essa feliz coincidência, que de certo modo já andava no seu espírito, do centenário da Diocese, que ocorrerá em 2022, julgo que no mês de março de 2022. Eu creio que é uma oportunidade, celebrar um centenário é sempre uma oportunidade muito bonita para celebrar a história, para celebrar um caminho feito, e aqui presto homenagem aos meus, salvo erro, 5 antecessores. Claro que 100 anos para uma diocese é um tempo de vida bonito, não é um tempo de vida demasiado longo e, portanto, em si mesma, como comemoração, será sempre uma oportunidade para a diocese também se lançar para o futuro. Portanto, são 100 anos de vida, todos os séculos anteriores a diocese esteve integrada na Arquidiocese de Braga, também uma história muito longa, muito bela. Estes 100 anos fazem de Vila Real uma igreja relativamente jovem e, portanto, com um dinamismo, com possibilidade de se preparar melhor nas suas estruturas para os desafios deste século XXI. Nas vésperas das Jornadas Mundiais de Juventude, também esta diocese se quer afirmar como ocasião de estímulo para as novas gerações e reorganizar-se numa ação pastoral de futuro. Creio que a partir destas coincidências haverá muitas iniciativas que eu creio que serão boas para a Diocese. Agora não tenho ainda propriamente nenhum programa, porque o programa será elaborado com as estruturas da Diocese, com o clero, com os leigos, e ver-se-á aquilo que é mais necessário para o futuro da Diocese. Entretanto, Dom Amândio Tomás reconhece que o seu tempo de governo terminou e que cabe agora a Dom António Augusto Azevedo decidir o rumo pastoral a seguir. Ele já é o Bispo de Vila Real, nomeado pelo Santo Padre, dia 11, como sabe, de maio passado, e tomará posse da Diocese no dia 30 deste mês de junho, às 4 horas da tarde. E por conseguinte, ele próprio decidirá aquilo que puder e como puder e com os meios que temos. Eu tenho por ele um grande apreço e deposito nele muita esperança. Como sabe, já o conheço desde há muito. Fui reitor dele no Pontifício Colégio Português em Roma, onde ele estudou, frequentando a Universidade Gregoriana. E, portanto, o conheço desde há muito tempo. É um homem culto, um homem sábio, um homem cheio de entusiasmo, traz sangue novo, é uma mais-valia para a Diocese, como eu já muitas vezes disse, e é de facto. Ainda assim, o Bispo Emérito arrisca algumas áreas que serão sempre incontornáveis em qualquer projeto de ação pastoral. Jovens, família, depois inserção política, inserção social no seio da sociedade. A Igreja depois passa a ser um refúgio da sacristia, e a Igreja deve fermentar a sociedade, deve levedar esta sociedade onde vivemos. Hoje, Dom António Augusto entra na Diocese de Vila Real. Os primeiros tempos serão, segundo ele, de conhecimento da nova realidade que a Igreja agora lhe confia. A primeira atitude será saudar as pessoas e, sobretudo, conhecer melhor a realidade. Pese embora eu conheça já algum clero,
porque o clero de Vila Real, nos últimos 40 anos, fez a sua preparação na Diocese do Porto. Eu estive muitos anos ligado ao seminário e à Universidade Católica, portanto conheço uma parte do clero mais jovem, mas, portanto, apesar disso, que é uma vantagem, certamente, é necessário conhecer todo o restante clero, conhecer as dificuldades, os problemas, os desafios e, portanto, a primeira atitude vai ser chegar, conhecer as pessoas, estar com as pessoas, ir aos lugares. E nas prioridades governativas do novo bispo, os jovens ocupam já um lugar prioritário. A juventude é sempre uma prioridade importante da Igreja. O Papa, o Sínodo assim o disse, o Papa assim o confirmou na exortação Christus Vivit. Portanto, a Igreja tomou esta iniciativa e esta prioridade de caminhar com os jovens. E, portanto, uma diocese, como é Vila Real, e serão as outras do país, no caso de Vila Real, com uma universidade, com gente jovem, certamente tem que ter uma preocupação especial pelo acompanhamento dos jovens, pela escuta, por caminhar com eles. O governo espiritual de uma igreja em Vila Real, mas também o diálogo com a sociedade e a construção de uma realidade comum em colaboração com os poderes públicos será também um horizonte que certamente vai unir o bispo da diocese e o presidente da Câmara. É um gosto e temos uma expectativa muito positiva relativamente à sua ação. A Igreja é uma instituição extremamente importante para a nossa vida coletiva, quer naquilo que diz respeito às questões de âmbito religioso, mas também, como muito bem disse, às questões de âmbito social. E é um parceiro estratégico para que Trás-os-Montes e Alto Douro, para que o distrito de Vila Real, para Vila Real enquanto capital e motor de toda esta região, possa resistir e cada vez mais afirmar-se positivamente, quer em termos económicos, quer em termos sociais, quer no âmbito da educação, quer no âmbito da cultura, em toda a região. Entretanto, Dom Amândio despede-se de Vila Real, afirmando que a sua missão é agora a de continuar a ser um bom cristão e na disponibilidade para o que a Igreja ainda lhe pedir. Eu vou dedicar mais à leitura, à oração, à meditação e também a corresponder a todos os pedidos como forem feitos, solicitados, na medida em que os puder fazer e enquanto os puder fazer. Dom António chega às terras de Torga e é no escritor que o novo bispo da diocese encontra agora também inspiração. Miguel Torga inspira, em primeiro lugar, num modo de ver o mundo e saber ver as pessoas. Portanto, é um olhar sobre um espaço belíssimo, obriga-nos a olhar de uma outra maneira e também de olhar para as histórias mais simples da vida, mas de uma sabedoria, de uma beleza extraordinária. Não se vê por que maneira este solo é capaz de dar pão e vinho, mas dá. A terra é a própria generosidade ao natural. Como num paraíso basta estender a mão. Bata-se a uma porta, rico ou pobre, e sempre a mesma voz confiada nos responde. Entre quem é? Sem ninguém perguntar mais nada, sem ninguém vir à janela espreitar. O que é preciso agora é merecer a magnificência da dádiva. Coisa mais bela nesta vida do que o puro dom de se olhar um estranho como se ele fosse um irmão bem-vindo.